pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo, né? E no vídeo de hoje eu vou falar de aceleração. É muito comum aí ouvir falar em aceleração no dia a dia, né? Então vamos falar sobre isso, tá? A aceleração na apostila de vocês está na página 266, tá? É a unidade 4 da apostila de vocês. Você vê que na apostila ele já dá alguns exemplos, ó, do carro acelerando, já dá alguns valores, né, referente à velocidade. Mostra aí a comparação entre um carro e um guepardo, né? Entre a aceleração dos dois. Então é muito importante ainda dar uma olhadinha aí nos textos, né? E nas figuras da apostila. Bom, quando se fala em aceleração, significa que está mudando a velocidade. Quando o motorista pisa no pedal do acelerador, durante aquele tempo que ele está acionando o pedal do acelerador, o carro muda de velocidade. Da mesma forma, quando ele freia, o momento em que ele está colocando o pé ali no freio, acionando o freio do carro, ele está reduzindo a velocidade, quer dizer, está mudando a velocidade, tá? Durante aquele determinado tempo. Bom, aqui eu vou colocar um exemplo para vocês e falar sobre aí os tipos de movimento acelerado ou retardado, tá? Nesse caso aqui, ó, eu coloquei o carrinho, tá? E vamos supor que ele esteja aí a 40 km por hora. Ou, desculpa, 40 metros por segundo, tá? Lembrando que a unidade de velocidade é em metros por segundo. 40 metros por segundo. E ele reduz a sua velocidade até 10. Ou ele aumenta a velocidade, tá? Ele estava a 10 metros por segundo e aumenta para 40 metros por segundo, certo? O tempo que ele demora para fazer isso aqui, ó, é de 6 segundos, tá? 6 segundos é o tempo que ele demora. Bom, na minha fórmula da aceleração média, eu já coloquei aqui, ó, é a velocidade, tá? O quanto mudou da velocidade e o quanto mudou do tempo, tá? Aqui, ó, esse delta, esse triângulo aqui, que é chamado de delta, significa o quanto mudou, significa variação. A variação é sempre, ó, a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo. Bom, minha velocidade inicial aqui, ó, é 10. A final é de 40. Então, ficaria a aceleração média 40 menos 10, dividido pelo tempo, que é 6. A aceleração média, 30 dividido por 6, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Ó, a velocidade eu sempre coloquei em metros por segundo. Meu tempo em segundos. Metros por segundo, tá? Metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo que o motorista ficou com o pé no acelerador, a velocidade dele foi aumentando 5 metros por segundo. Vamos ver se dá certo? Estava 10 metros por segundo. Então, ó, no primeiro segundo foi para 15. No segundo foi para 20. Terceiro segundo foi para 25. Quarto segundo para 30. 5 segundos, 35. Ó, 6 segundos foi para 40. Tudo isso em metros por segundo. Foi aumentando, ó, de 5 em 5. 5 metros por segundo ao quadrado. Esse tipo de movimento é chamado de movimento acelerado. Acelerado, tá? É chamado aí de movimento acelerado, tá? Significa que ele está aumentando a velocidade, está acelerando aí o automóvel. Bom, há um outro tipo também, que acontece quando o carro pisa aí no freio,
tá? Vou colocar aqui também um outro exemplo para vocês. Nesse caso aqui, ó, vamos supor que ele estivesse a 50 metros por segundo. Tá aqui, ó. Tá, 50 metros por segundo, né? E foi reduzindo aqui também até 10 metros por segundo, tá? O tempo que ele demorou aqui, ó, para fazer para diminuir aqui, foi de 8 segundos. Tempo. São valores aí simples, só para a gente entender aí essa redução de velocidade. É sempre, ó, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo. Aqui, esse 50 é a minha velocidade inicial. O 10 é a minha velocidade final. Meu tempo é de 8 segundos. Velocidade final. Aceleração média, 10 menos 50, dividido por 8. A aceleração média, 10 menos 50, menos 40, dividido por 8. Tá? Lembrando, ó, metros por segundo, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo, metro por segundo ao quadrado. Bom, durante aí o tempo que o motorista ficou pisando aí no freio, ele foi reduzindo a cada segundo 5 metros por segundo. Tá? Então vamos ver, no primeiro segundo estava 50, foi para 45. No segundo, 40. Terceiro, 35. Quarto, 30. 5. 45, 40, 35, 30. Opa, esqueci do segundo aqui. 35. No sexto segundo, né? Opa, é 25. Tô aumentando. 20. 7 segundos, 15. 8 segundos, 10. Bateu? Bateu? Tá certinho. Quer dizer, todo o tempo, todos esses 8 segundos que ele esteve com o pé no freio, né, que ele esteve acionando aí o pedal do freio, ele foi diminuindo, ó, de 5 em 5. Por isso que é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Na física, o menos, né, significa ou sentido contrário ou que está perdendo, que está diminuindo, tá? Nesse caso, o negativo aqui significa que ele está perdendo velocidade, perdendo a velocidade de 5 metros por segundo em cada segundo. Esse tipo de movimento é chamado de movimento retardado. Esse movimento retardado significa que ele está retardando o movimento, está atrasando o movimento, está diminuindo aí o movimento. A tendência geralmente desse movimento é parar o carro, é retardar até parar o carro, tá? É geralmente aí esse tipo de movimento que está freando e diminuindo a velocidade com o objetivo de parar, tá? Eu vou fazer um exercício com vocês. Esse exercício aí, ele tá aí na página 266 da apostila e tá marcado como atividade discursiva, tá? Pega a apostila aí e acompanha aí esse exercício, tá? E fala ali que o cérebro humano demora 0,36 segundos para responder a um estímulo, né? Por exemplo, se o motorista decide parar um carro, o corpo humano vai demorar esse tempo, 0,33 segundos, para acionar o freio, né? Bom, com base nessas informações, responda, né? Qual a distância que um carro a 100 km por hora percorre e o tempo de resposta do motorista, tá? Calcule a aceleração média imposta no carro até ele parar
andar totalmente em 5 segundos. Bom, vamos analisar primeiro as informações que eu tenho, certo? Aqui, ó, ele tem o objetivo de parar. Então, ele é um movimento retardado, tá? Ele vai diminuir aí a velocidade. Aqui, ó. Ele vai diminuir aí a velocidade, tá? Bom, primeiro, ele tem aí ele estava a 100 km por hora. Então, olha, ele estava aqui, ó, a 100 km por hora. E ele tem o objetivo de parar. Quando ele para, a velocidade é igual a 0. Tá? Velocidade inicial, velocidade final. O tempo que ele demora para fazer isso é de 5 segundos. 5 segundos é o tempo que ele demorou aí para parar, tá? Então, primeiro eu vou calcular a aceleração, tá? Média. Depois eu vou colocar qual foi a distância que ele percorreu, tá bom? Vou fazer passo a passo. Primeiro, aqui está em quilômetros por hora e aqui está em segundos. Eu não posso deixar assim, eu vou ter que transformar, tá? No vídeo passado eu já ensinei como que transforma, tá? De quilômetros por hora para metros por segundo, tem que dividir por 3,6. Quando eu fizer essa divisão, vai dar 27,8 metros por segundo. Agora sim, a aceleração média final. Esse é o final, ó. Trazendo uma cor diferente só para ficar mais claro para vocês. Esse é final menos inicial, tá? E aqui é o tempo. Final é 0 menos 27,8 dividido por 5. Lembrando que eu estou usando esse aqui, ó, porque eu vou usar o em metros por segundo. Essa divisão aí dá uma aceleração de menos 5, dá um número quebradinho, 56 metros por segundo ao quadrado, tá? Bom, lembrando que, ó, negativo porque ele está perdendo velocidade, o objetivo dele é parar. E ele pergunta também qual é a distância que ele percorre, tá? Distância que ele percorre, você lembra que essa distância é antes de acionar o freio, tá? Por isso que eu deixei para depois. É antes de acionar o freio. É a distância que ele percorreu até ele ver o obstáculo e decidir parar. Essa distância eu posso calcular por essa fórmula aqui, ó. Velocidade igual a espaço pelo tempo. Ó, lembrando que essa fórmula de aceleração, ele não tem um espaço. Mas se eu sei a aceleração que ele estava, eu posso saber o espaço que ele percorreu, tá? Velocidade 27,8 igual espaço e o tempo é o tempo que ele demorou para reagir, 0,36. Aqui, ó, tá dividindo, passa multiplicando. Delta S, 27,8 vezes 0,36, tá? Esse daí também dá um valor dá 10,008 e a unidade é em metros, tá? E eu sei que é em metros porque, ó, aqui eu usei metros por segundo e aqui eu usei em segundos. Vou fazer esse S bonitinho aqui, tá? Metros por segundo. Se eu usei aqui em metros por segundo, ó, a minha resposta também vai estar em metros. Então, ó, já deixa aí esse exercício aí pronto na sua apostila, tá? Para servir aí de exemplo para os próximos, tá? O outro exercício que eu vou fazer com vocês
ele está aí, ele é um gráfico, tá? E ele está aí na página 270, é o exercício número 2, tá? Eu vou fazer esse exercício devido a ele ter um gráfico nesse exercício. É muito comum a aceleração estar apresentada em gráficos, tá? Vocês vão ver que mais pra frente a gente tem unidades que só fala de gráfico, tá? Então é muito comum aí acontecer de aceleração só estar representada pelo gráfico. Bom, e tá falando aí do Bolt, né, que bateu o recorde em 2012, né, tá falando, e fala que ele teve, e mostra o gráfico da aceleração dele no início da prova, tá? Então, vamos analisar aí o gráfico do Bolt aí durante aí essa prova. Bom, o gráfico ele fala coloca até o 6, tá assim, ó. Desenhar o gráfico acho que fica mais fácil. Aqui tá 6, aqui está 9,63. Esse é o tempo. O gráfico de aceleração sempre vai ter o eixo da velocidade e o eixo do tempo. Esse eixo aqui, ó, é o da velocidade em metros por segundo e esse aqui de baixo, ó, é o do tempo em segundos. Aqui está marcado 12,3. Quer dizer, foi de 0 a 12,3. Ele foi acelerando. E o gráfico está assim, mais ou menos assim, né? Assim, é o gráfico. O gráfico está assim. Aí ele pergunta, né, qual foi a aceleração dele, né, nos primeiros 6 segundos. Então, o que eu quero é só isso aqui, ó. Nos primeiros 6 segundos. É só isso que eu quero, tá? Então, ó, velocidade, ó, iniciou aqui, ó, velocidade inicial, velocidade final, tá? Final menos inicial dividido pelo tempo. Final 12,3 menos 0 dividido por 6. Isso aqui dá até para fazer direto. 12,3 dividido por 3 dá um valor de 2,05, que dá a nossa alternativa A, tá? 12,05. Aqui é metros por segundo, ó. Tá no comecinho ali do gráfico, ó. Tá? As unidades de medida tem que constar no gráfico, tá? Metros por segundo, metros por segundo ao quadrado, que é a minha alternativa A, tá? Deixem aí anotadinho na apostila de vocês também esse outro exemplo, tá? Vocês podem fazer os outros aí da apostila. Eu fiz esses dois aí, só servir aí de exemplo para vocês fazerem aí os demais, tá bom? Bom, pessoal, teremos aí outros vídeos de atividade aqui no Moodle, tá bom? Obrigada aí por ter assistido e até mais. Tchau, tchau.